confirma isso, como também o nosso próprio olhar. Olha no céu agora, ele existe? Veja o céu agora, ele existe, né? Pois é, um dia vai passar. E como diz aqui as Escrituras. Então, tanto a palavra de Deus, ela nos confirma isso, como o nosso próprio olhar também confirma. Tá? Para não restar dúvida em mim e você. Um dia vai chegar esse juízo de Deus. E o que nós temos que fazer é buscar o mais rápido possível e estar preparado para uma vida o quê? Eterna. Uma vida eterna. Porque a nossa vida é por um breve tempo, a Bíblia não diz isso. A gente não sabemos o dia, o momento e a hora com a qual nós vamos partir. Nós não podemos também viver uma vida esperando esse dia, porque nós não sabemos qual dia que nós vamos partir. E se nós partir antes desse dia, como é que faz? Verdade. Então, por isso que nós temos que estar preparados a todo instante, a todo momento, todos os dias. E nós não podemos medir esforço. Nós temos que se esforçar. Jesus diz que nós temos que nos esforçar. Até quando? Até o fim. Não é fácil, tá? Ninguém. Se alguém oferece para você um evangelho fácil, você pode fugir dele. E esse é falso. O evangelho que Cristo Jesus apresenta para a salvação da tua alma e da minha alma é um evangelho muito além que nós pensamos. Não é esse evangelho de oba-oba, como diz muitos, né? Só basta fazer isso e acabou. Não. Nós temos que se render completamente aos pés do Deus vivo através do Senhor Jesus Cristo. Verdade. Como diz as Escrituras. E isso é uma responsabilidade minha e sua procurar isso. Tá? Deus, ele vai apontar somente o caminho. Quem tem que caminhar somos nós. Deus, ele mostra o caminho. Está lá em João 14, 6. Deus, ele mostra o caminho. O caminho quem? É Jesus. Ele leva ao Pai. A caminhada, responsabilidade minha e sua em Cristo Jesus. Verdade. Então, para Deus, lá no 8, vai dizer que 1000 anos é como o quê? Um dia. E um dia como o quê? 1000 anos. Pois é, o mundo pode acabar agora. Aí você fala misericórdia, pois é. Você acha que está descendo a sepultura agora, aconteceu o quê? Para esses o mundo já acabou. Tá? Para esses Jesus já voltou. E nós não sabemos o momento e a hora qual nós vamos partir, nem eu nem você. E se hoje for o nosso dia, se hoje é o meu dia, o seu dia, como é que nós estamos para com Jesus? Verdade. Como que nós estamos, a nossa fé para a salvação da minha e da tua alma? As pessoas hoje, elas estão preocupadas com seu bem-estar, né? Da sua maneira, do seu jeito, da sua forma. Então hoje a pessoa fala o que quer, ela diz o que quer, ela fala mal de Deus, ela pode falar o que quiser. A Bíblia não diz que todos comparecerão diante do Senhor. Todos comparecerão. Sem exceção, não vai faltar ninguém. Todos vão comparecer naquele dia. Para quê? Para prestar conta. Prestar conta ao Criador. Todos nós vamos estar lá. E é bom nós prestar uma conta justa, né? Você já prestou a conta para alguém? Quando você vai se explicar para alguém algo, quando está tudo certo, é o quê? É uma beleza. E quando você vai explicar algo para alguém, quer prestar um tipo de conta para alguém que está errado, como é que faz? Você já vai já com a barriga, né? Aquele frio na barriga, já pensando no que vai falar. Né? O que eu vou falar para o meu patrão? O que eu vou falar para fulano, para ciclano? Você já vai, quando a gente diz na Bahia, matutando na cérebro o que você vai falar, qual a palavra, né? Para não sair muito feia as coisas. E aí dá aquele frio, dá aquele medo, dá tudo, né, que você imagina. Mas quando você faz o que é certo, você vai prestar conta de uma maneira o quê? Livre e suave. Mesmo se alguém arranjar contra você, algo contra você, mas na sua consciência e na sua mente ela está sã e tranquila. Porque a verdade é a que vai valer. Aleluia. É igualmente eu e você naquele dia prestar conta diante do Senhor.
Se nós já trememos diante dos homens que não vão prestar conta, imagine diante do nosso dono, o dono da minha e da sua vida, que é Jesus. Já pensou chegar naquele grande dia lá? Por isso que Jesus disse que muitos naquele dia falam assim: Senhor, no teu nome eu expeli demônios, no teu nome profetizei, no teu nome curei, e Jesus vai dizer de que apartar de mim que vos não te conheço. Esses que vão prestar conta vão achar que Jesus vai aceitar as palavras. Verdade. Jesus não vai aceitar a palavra de ninguém. Ele vai olhar pelas nossas atitudes e ação aqui na terra, do que nós fizemos, do que nós praticamos. Aliás, está tudo escrito no livro. Todos os dias que nós abrimos os olhos, a caneta começa. Todos os dias que Deus nos dá a oportunidade de eu e você respirar e abrir os olhos, mais um dia, os anjos de Deus continuam escrevendo as nossas atitudes aqui na terra. Que seja ela boa, que seja ela Má. má. Então, naquele dia que nós se apresentar diante do Criador, vai estar tudo escrito no livro. Não tem como eu você negar o quê? Nada. E outra coisa, naquele dia, o Senhor Jesus, ele vai ser o grande juiz. Hoje ele é advogado, ele entra ao meu favor, ao seu favor, em qualquer situação da nossa vida. Hoje, mas naquele dia, ele será o grande juiz. Então, para Deus, um dia como 1000 anos é como se fosse o quê? Um dia. Porque Deus não trabalha no tempo, né? Deus não tem tempo, ele é eterno. Tempo é para nós, né? Tem horário para dormir, para acordar, para trabalhar, tem horário para tudo. Deus não precisa disso. Então, o mundo, quando está dizendo isso aqui, as coisas ela pode passar rapidamente. E como está passando? Você acha que eu e você viver 80 anos aqui na Terra parece ser muito, né? Para Deus como se fosse alguns segundos. Olha o que diz no 8 aí. Nós lemos novamente. Nunca é demais a gente ler. Ninguém que lê a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que o mundo quer empurrar as coisas do mundo dentro de nós. Está assim já, tá? Nós estamos vivendo uma era dessa forma. Se eu e você não tiver prazer, tempo, e ser uma pessoa determinada lá na nossa alma, a obedecer a palavra de Deus, o mundo vai nos engolir vivo. Eu e você tem que ter essa decisão. Verdade. Eu e você tem que ter essa atitude determinada dentro de nós, para que o mundo não venha nos enganar, o falso evangelho não venha nos enganar. E aí no 8 diz assim, vai lá. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Está vendo aí? Para Deus tanto faz como tanto Fez. fez. As coisas podem acontecer o quê? Agora. Jesus pode voltar o quê? Agora. Ou nós podemos partir agora. E como que nós estamos? Temos que estar o quê? Preparado. Vamos lá no 9 agora. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém. A vontade de Deus é que todos venham com pleno que? Arrependimento em Cristo Jesus para a salvação. Se tem alguém que quer lutar a seu favor, esse alguém é o dono da sua vida. Se tem alguém que quer resolver qualquer situação na sua vida, seja ela por mais difícil que você imaginar, esse alguém se chama o Senhor Jesus de Nazaré. Ou nós cremos dessa forma, ou nós estamos só perdendo tempo aqui. Verdade. Ou nós somos uma pessoa decidida, determinada a crer no Senhor Jesus, que Ele é o suficiente Salvador da minha e da sua alma, e para resolver qualquer situação do jeito dele, da maneira dele, da forma dele, do tempo dele, do querer dele. É isso, é você viver na dependência de Deus.
Ou nós acreditamos, cremos dessa forma, somos determinados, ou isso aqui que nós estamos fazendo será em vão, nós vamos para casa dormir e acabou. Verdade. Ou nós somos determinados dessa forma, ou citamos outro rumo. Porque se nós não acatar a palavra de Deus, o Senhor Jesus, como um único suficiente para toda a área da minha vida, para a salvação da minha e da tua alma, e não colocar Ele no centro da nossa vida, tudo isso que nós estamos aprendendo será em vão. Todo esse juntamento será em vão. Porque quem faz valer a presença de Deus, o poder de Deus, a direção de Deus, a mão de Deus, mover sobre o meu favor, o seu favor, a responsabilidade é de cada um. A responsabilidade de cada um. A salvação assim também é. É responsabilidade de cada um. Eu não posso te salvar, mas você pode. Nós podemos aprender um pelo outro, um com o outro aprender. Nós podemos orar um pelos outros. E isso sim, mas salvar não podemos. Então, por isso que nós temos que estar atento a essa responsabilidade. Por exemplo, todo mundo aqui sabe o que é responsabilidade. Todo mundo sabe o que é responsabilidade. E todo mundo tem a sua responsabilidade no dia a dia. Tem ou não tem? Tem. Só que a responsabilidade para com Jesus nunca é igual. Por isso que nós sofremos. A nossa responsabilidade do dia a dia com Cristo Jesus nunca é igual como a nossa própria responsabilidade no trabalho, na casa, em todo o nosso está fazendo. Se nós colocar a nossa responsabilidade, ter Jesus em primeiro lugar na nossa vida, acima de tudo e todas as coisas, para a salvação da nossa alma, pode ter certeza que as demais coisas Deus entrará em providência. Verdade, Deus. Você sabe por que nós enfrentamos tantas dificuldades, tantas lutas e parece que situações que vai nos engolir vivo? É porque nós valorizamos o Senhor Jesus muito menos do que nós valorizamos nossos afazeres no dia a dia. E aí nós encontramos dificuldade. E outra coisa que nós temos que aprender também é no sentido que o que nos afasta de Deus, todo mundo sabe que é o quê? Pecado. Pecado nos afasta do Criador. E Deus só pode atender e nos perdoá-lo se nós confessar o quê? O nosso pecado. Você sabe qual é o nosso problema? Que o nosso pecado é mal confessado. E por ele ser mal confessado, tão logo Deus não pode resolvê-lo. Verdade. Porque, veja só, em qualquer situação da sua vida, ou qualquer dificuldade, problema, seja ela qual for, Deus ele pode resolver no piscar de olho, na maneira dele, da forma dele, do querer dele. Verdade. Ele pode remover. Eu duvido se os seus problemas, sua luta, a minha e sua, será pior do que o do Lázaro. Eu duvido que não é. Lázaro estava morto quantos dias? 4. Pois é. Será que a minha situação está pior que a dele? Não está respirando, está vivo. Nós estamos aqui agora. Agora, quando há o pecado mal confessado, porque pecado todo mundo pega, tá, gente? Ninguém aqui é santo, não. Eu, você, sempre erramos, falhamos, pecamos. A Bíblia diz, se nós disser que não temos pecado, logo nós somos achados de mentirosos. Então veja que o pecado é o nosso maior problema. O pecado é uma doença grave. O nosso pecado é o problema de Deus não agir de uma maneira já na nossa vida. Chegar em casa, você vai ler em João capítulo 3, Mateus capítulo 3, a pregação de João Batista. João Batista vai dizer assim, ó, quando ia muitos, ele pregava no deserto, você vai ler lá, e ia muitos ter com João Batista, e muitos iam sendo batizados e confessando os seus pecados. Quando o pecado é confessado da maneira que Deus possa atendê-lo e perdoá-lo, logo por instante Deus entrará em providência. É verdade, Deus.
O nosso pior problema também, sabe o que que é? É sempre nós querer dar um jeitinho. E esse é o outro problema. É nós sempre querer dar um jeitinho sem envolver Deus, né? Porque, veja só, isso é forte, gente. Para nós envolver Deus, nós temos que santificar isso aí do pecado. É aí onde encontramos a dificuldade. Porque quando o povo de Israel estava pedindo a Moisés carne, e Deus se irou por causa disso, que a primeira coisa que Deus falou para ele? Manda esse povo se santificar. Então por isso, olha aqui, por isso que muitas das vezes nós queremos resolver a nossa situação do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma, porque nós sabemos bem claro, se envolver Deus, nós temos que se santificar, tem que largar o pecado, tem que largar o erro. Verdade. E portanto nós escolhemos resolver do nosso jeito. E aí nós vamos se deparar Jesus dizendo assim, sem mim nada podeis fazer. Jesus diz, quem está em mim dará fruto, e sem mim nada podeis. Dá. Porque todos nós somos limitados. Todos nós somos limitados. Quantos caminhos que nós já escolhemos, você já escolheu da sua maneira, da sua forma, e Deus permite isso, tá? Você escolheu o seu caminho do seu jeito, da sua maneira. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o caminho que nós escolhemos sem Cristo Jesus, nós vamos se deparar em situações da nossa vida que dali nós não conseguimos achar mais o caminho para trilhar. Verdade. Para caminhar nessa vida. Por isso que temos que tomar posse do caminho que Jesus diz que nós deveremos andar todos os santos dias. Porque, como diz aqui, a vontade de Deus que todos chegam ao quê? O pleno conhecimento do arrependimento. Não tem como eu e você se arrepender por si próprio. Por quê? Porque sempre nós vamos achar um jeitinho para não se arrepender. Porque nós vivemos numa matéria, numa carne que é terrena. Essa matéria, essa carne, logo ela vai cobiçar só as coisas materiais. Verdade. Então ela não quer se arrepender. Nós só se arrependemos quando reconhecemos que há um Salvador, que há o Senhor Jesus como um Salvador da minha e da tua alma. Portanto, nós vamos reconhecer que temos de se arrepender. Olha o que diz aí, vamos mais um pouco. Lá no 10, não é isso? Virá, entretanto, como o quê? Ladrão. Ladrão. Espera que nós vamos entrar aqui. Ladrão tem dó de alguém? Não. Ladrão, quando vai entrar na casa de alguém, tem dó? Tem pena? Não. Pois é. O ladrão, quando vai roubar alguém, fala, não, eu quero roubar somente uma metade, outra metade fica com você. É assim que ele faz? Não. Não, ele leva tudo que puder, muito mais. Quando não leva e não serve a vida da pessoa, né? Ainda tem mais essa. Aí cai naquela passagem que Jesus diz, lá de João 10, 10. O ladrão somente veio para cá, para quê? Roubar, matar e destruir. Só isso que ele fez. E aqui a vinda do Senhor Jesus lidar como ladrão. Por quê? Porque naquele dia não vai ter mais piedade. Piedade é hoje. Naquele grande dia não. Aquele grande dia, o que for dele vai resgatar, o que não for vai ficar. Então, logo quer dizer que eu e você teremos que estar o quê? Preparado. Ah, eu vou estar preparado para aquele dia? Não, nós não sabemos se vai chegar naquele dia da vida de Jesus. Nós temos que estar preparados, se lidar, porque também não pode partir hoje. Nós temos que estar preparados de qualquer maneira. A Bíblia nos diz que nós temos que invocar Deus, clamar Deus, buscar Deus como se fosse o último dia da nossa vida, quando? Todos os dias. Verdade. É porque nós buscamos Deus meio artificial. Nós não colocamos toda a nossa força, toda a nossa fé, toda a nossa perseverança, mas nós queremos ter resultado. Tá? Nós queremos ter resultado. Nós queremos que Deus cura, queremos que Deus abra a porta, queremos que Deus derrama a bênção.
ser medida sobre a nossa vida, mas nós não valorizamos Deus como o único Senhor da nossa vida. Nós não valorizamos Deus colocando Ele no centro da nossa vida. E se você quer saber, Deus, Ele trouxe para mim e para você que nós colocamos Ele no centro da nossa vida. Verdade. Mas nós não se esforçamos a esse ponto. E aí nós sofremos por causa do nosso quê? Da nossa ignorância, nossa cobiça, nossos erros. E nós temos que estar dentro disso. E ele virá como o quê? Ladrão. Como ladrão. Hoje ele tem misericórdia, naquele dia não vai ter. Naquele dia não vai ter misericórdia. Lê o resto aí. De noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Veja só, isso aqui é forte. O céu, tudo que você vê, passarão com grande o quê? Estrondo. A minha tem uma tradução um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Grande estrondo. Os elementos que fala aqui, abrasado, é exatamente, o céu vai ser queimado a fogo. Já pensou os alimentos, as coisas descendo lá do céu, sobre a terra, pegando fogo e demolindo tudo? Você já imaginou isso aí? Que cena terrível, né? Que cena horrorosa. Agora imagine a pessoa ficando para trás. Alguém solta uma bomba ali, já sai correndo já, né? Achando que já é guerra. Imagine nesse grande dia. Agora você diz, nós falamos isso na semana passada, vamos falar novamente. Por que que isso vai ser demolido dessa forma? Você sabe por quê? A sua oração, a oração do justo, é que sustenta esse planeta. É a oração do justo. A pessoa que não é cristã, ela poderia saber disso. O que sustenta esse planeta aqui é a oração do justo. No dia que Jesus tirar o cristão da terra, que é a coluna que sustenta o planeta, no dia que ele tirar, vai desabar tudo. É aonde vai desabar tudo. Por quê? Vai tirar a coluna. Tira a coluna da casa, vê o que acontece. Cai. As colunas da casa, derrube ela para você. Ela cai. Vai acontecer com a casa. Um prédio é a mesma coisa. Ele pode ser um prédio bem perfeito, mas se tirar a coluna dele, cai. A oração é a coluna que sustenta isso aqui. Lembra de Sodoma e Gomorra? Mesma coisa. Deus disse: se achar algum justo lá, pelo amor desses, vamos destruir isso aí. Mas não achou? Nem tem. E aí o fogo desceu. Dessa vez também aqui não vai ser diferente. Não vai ficar um justo, porque Jesus vai levar todo justo. E aí tudo vai se acabar em quê? Em brasa viva. Isso aqui é muito sério, gente. Virá como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados também a terra, e as obras que nela que existe serão atingidas. Tudo que você vê aqui não vai ficar pedra com pedra, como diz Jesus. Vai ser tudo destruído. Primeiro, caindo algo lá do céu. Você acha que vai fazer de um buraco na terra? Então é melhor eu e você estar preparado para partir antes desse dia. Antes desses dias. Ou partir antes de tudo, ou partir na hora que Jesus voltar. E isso é responsabilidade de cada um de nós. Eu repito para você: não procure um evangelho fácil. O evangelho fácil não leva à salvação da vossa alma. Verdade. O evangelho fácil não leva à salvação nem da minha alma, nem da sua alma. Procure o evangelho verdadeiro. Lê lá quando eu falei de Mateus capítulo 3, você vai ver o evangelho que João Batista pregava. Nós temos que procurar aquele evangelho. O evangelho que Jesus, que João Batista vai dizer assim, ó.
Por que fugis da vindura? É essa época aqui. Por que vocês fogem de lá? Arrependei, raça de víbora. É doído, né? Pois é. Mas é a dura realidade. É a dura realidade. Eu não sei a sua luta, a sua dor, a sua dificuldade. Se tem alguém que quer resolver esse problema, esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu e você não devemos nos preocupar com as situações que nós enfrentamos no dia a dia. Não. Nós não deveremos nos preocupar com isso. Eu digo para você com que nós deveremos se preocupar. Nós deveremos se preocupar em obedecer a palavra de Deus e Deus está de pronto para entrar sobre o meu favor, ao seu favor, sobre a minha luta e as suas lutas. Verdade, Deus. Só que o problema é que nós queremos resolver do nosso jeito. E aí nós se preocupamos, nós não dormimos direito, nós não comemos direito, tá? Nós falamos que não deveremos falar e vivemos uma vida dessa maneira. O tempo passa, envelhecemos e a vida é breve, somos peregrinos sobre essa terra e aí aonde nós menos se preocupamos em obedecer a palavra de quem? A palavra de Deus. Se eu e você lutar todos os dias para obedecer a palavra de Deus, Deus lutará sobre o meu favor, sobre o seu favor. Porque não adianta você querer lutar as suas próprias lutas nos seus recursos, na sua capacidade. Porque logo você vai se deparar que nós logo não vamos ter recurso e logo não temos capacidade nenhuma de determinar a situação na nossa vida que nós vamos enfrentar. E aí diz assim, vai lá no 11 agora. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas que pessoas vós contêm, em santidade e piedade. Visto que todas essas coisas hão de ser o quê? Assim. Não adianta querer mudar nada. Assim como diz a Escritura. Não adianta você, eu acho que não é bem assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você crê ou você não crê, o problema é seu. Porque vai acontecer como está escrito. Ou que você crê ou que você não crê. Vai acontecer da maneira que está escrito. Se alguém disser para você, eu não acredito que é bem desse jeito. Meu irmão, desculpa, mas o problema é seu. É a sua escolha. Quem sou eu para discutir com você? Eu sei que está pensando dessa maneira. E eu quero pensar de uma maneira que a Bíblia não diz. De uma forma que a Bíblia vai nos instruir. Então você pode ler a Bíblia e querer escolher pensar do seu jeito, da sua maneira. Se você crê ou não crê, ela vai acontecer. Porque Deus não precisa de mim para você. Deus não precisa de mim e de você para ajudar Ele em alguma coisa. Deus não precisa disso. Você falar para Deus, Senhor, não tem como ser dessa maneira. Já pensou? Você falar para Deus, Senhor, não tem como ser assim, desse jeito. É impossível, né? Porque já está determinado e já está o quê? Escrito. Já está na sentença. Verdade. Não tem como revogar mais. É impossível. Olha aí, ó. Visto que todas estas coisas hão de ser o quê? Assim. Assim como está escrito. Da maneira, da forma que está escrito. Não tem como você revogar alguma coisa. Questionar alguma coisa ao Criador. É impossível. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Você já está chegando no céu já. A boca está passando mal. Está passando mal? É. Inteiro. Mas a vitória está chegando. É A vitória está igual eu chegando, falei, tá? era esperar o culto acabar, né?